Estamos em Discurso Direto hoje para falar sobre os esclarecimentos de Pedro Passos Coelho sobre o caso Tecnoforma. Foi esta manhã, durante o debate quinzenal na Assembleia da República, depois da Procuradoria-Geral da República ter arquivado o processo e após estes esclarecimentos, queremos saber se, na sua opinião, este caso deve continuar a ser averiguado. É meu convidado Gustavo Sampaio, ela é jornalista. Bem-vindo, Gustavo Sampaio, a este Discurso Direto. Já sabe que para participar basta ligar o 21 044 11 45 ou, se quiser, envie a sua opinião, por favor, curta para o e-mail discursodireto@tvi.pt. E o Primeiro-Ministro disse esta manhã no Parlamento nunca ter recebido qualquer rendimento da Tecnoforma enquanto deputado. Passos Coelho afirmou que poderá ter apenas recebido despesas de representação ao serviço de uma ONG ligada à Tecnoforma, mas sem nunca falar em quantias. O líder do Executivo autorizou a consulta de parte das declarações de rendimentos facultadas à Assembleia da República. E eu lembro que a Tecnoforma, a empresa envolvida neste processo, os responsáveis dão hoje uma conferência de imprensa às 5 da tarde, uma conferência de imprensa que iremos, como é óbvio, acompanhar. 21 044 11 45, discursodireto@tvi.pt. São as formas que tem para nos ajudar a fazer este discurso direto. Gustavo Sampaio, bem-vindo, mais uma vez. O que eu gostava de saber é que depois da Procuradoria-Geral da República ter arquivado o processo, de Pedro Passos Coelho ter disponibilizado todas as declarações de IRS durante todo este período à Assembleia da República, do Tribunal de Contas ter todas as declarações do agora Primeiro-Ministro e do então, durante os anos 90, deputado Pedro Passos Coelho, ainda há um caso Tecnoforma? Ou há um caso jurídico ou há apenas um caso de ética? No respeitante a esta questão dos eventuais pagamentos, tornou-se apenas uma questão ética e política, porque ao nível jurídico prescreveu, não há forma de investigar por essa via e, portanto, sendo uma questão ética e política, caberá ao próprio Passos Coelho revelar ou não os seus extratos bancários daqueles anos e comprovar ou não se houve transferências. Agora, essa revelação será sempre voluntária. Será sempre voluntária, como é óbvio. Aliás, aquele pedido do Partido Socialista para exigir o levantamento do sigilo bancário para investigar as contas de Pedro Passos Coelho seria a primeira vez neste país. Nunca nenhum político que eu me lembre, e já houve tantos casos semelhantes, nunca foi exigida esta forma. Sim, é algo inédito e é algo que o conceito em si não me agrada muito numa democracia liberal e é quase um método totalitário, digamos assim, que o fisco por vezes utiliza em determinados procedimentos. Exatamente. E nesse caso já não é tão contestado. E quando são casos jurídicos também, já ou sob investigação. Agora, dito isto, repito, é uma questão política e ética e caberá ao próprio revelar ou não essas transferências, se quiser comprovar ou não que houve essas transferências. Sim. Agora, da parte da opinião pública e do cidadão comum não é possível comprovar isso. Faço, no entanto, a ressalva de que sim, o caso Tecnoforma, esta questão dos pagamentos ou não que Passos Coelho terá recebido enquanto deputado é uma questão lateral no que é o caso Tecnoforma, porque o que é realmente grave no caso Tecnoforma é, desde logo, a origem, que parte de um testemunho de Helena Roseta, que num estúdio de televisão em direto testemunhou que Miguel Relvas, enquanto secretário de Estado, lhe propôs uma espécie de programa de formação na altura em que Roseta dirigia a Ordem dos Arquitetos, com fundos comunitários, através de um programa gerido então por Miguel Relvas, ao nível político, e que impôs a condição de que só se faria então essa colaboração, que Roseta até estaria interessada, se fosse contratada a empresa de Passos Coelho, na altura a Tecnoforma. Isso é que é o cerne. A empresa, vamos distinguir, Tecnoforma. Exatamente, mas vamos distinguir. Uma coisa é Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, era apenas um quadro da Tecnoforma. Não era um funcionário, um colaborador da Tecnoforma e não
Alguém responsável, um colaborador, e não responsável da Tecnoforma. Também convém esclarecer, ou não? Depois há as investigações jornalísticas de José António Cerejo no Público e monta-se todo aquele esquema com programas, por exemplo, para financiar a formação em aeródromos da região centro, a maior parte dos quais desativados ou com escassos funcionários. Portanto, estamos a falar de financiamento para projetos de utilidade nula e concretização nula, pelo que se percebeu dos artigos jornalísticos que lemos, e isso é que é o verdadeiro caso de Tecnoforma. É como esta empresa, utilizando toda essa rede de contactos e toda essa geração Tecnoforma de Pedro Passos Coelho, Miguel Relvas ao nível político, Paulo Pereira Coelho, Francisco Nogueira Leite, que hoje dirige a Par Valorum, portanto, como toda essa estrutura conseguiu canalizar subsídios e financiamento europeu para uma empresa dar formação com projetos que não se percebe qual é a utilidade e qual foi a concretização dos mesmos. A ONG Mas isso criada... é um processo chamado Tecnoforma e estamos a falar do envolvimento de figuras políticas numa empresa, mas outra coisa, que é o que estamos a discutir aqui hoje, é são ou não os pagamentos de salários a um deputado enquanto estava em regime de exclusividade. Isso é Temos que separar as águas, ou não? É uma questão também importante. Eu estava apenas a ressalvar que isto é o que eu acho mais importante e ressalta de um problema sistémico. Mas isso o Parlamento não quer discutir, por exemplo, que eu acho estranho. Então... Estranho ou não, porque se calhar também interfere com os vários partidos que estão no Parlamento e que tiveram responsabilidades, e entra-se naquela dinâmica habitual de que o PS culpa os governos PSD-CDS e o PSD-CDS culpa os governos PS e entra-se num bloqueio, portanto, muitas vezes normal na cena política portuguesa. Exatamente. Eu tenho imensos mails, eu não sei se vou conseguir ler todos, vou tentando, garanto. Falo primeiro e peço que seja rápido, desculpa. Ricardo José, boa tarde, está ligado a Azeitão. Olá, boa tarde, Paulo. Boa tarde. E todos os telespectadores. Eu não me senti muito confortável com as declarações do Primeiro-Ministro, até porque a palavra do Sr. Primeiro-Ministro suscita, nesta altura, sempre algumas dúvidas. E não é por ele ter dito o que disse que eu vou partir do princípio que ele está a falar toda a verdade. Portanto, mas uma coisa percebe-se no meio de todo este incómodo para o Primeiro-Ministro, é que num período relativamente curto, de apenas 2 ou 3 anos, falamos aqui em vários rendimentos acumulados do então deputado Passos Coelho, que no total ascenderá a quase 300 mil euros. Não ficou provado o Ricardo José, não é? Mas entre o salário que ele recebia como deputado em regime de exclusividade, a que somou o subsídio de reintegração, 100 mil euros, mais 25 mil da comunicação social, e para cima, provavelmente, de 100 mil euros da Tecnoforma não declarados, independentemente do valor ter sido recebido na forma de salário ou de despesas de representação. É indigno, vindo de alguém que se bate tanto para impedir o aumento do salário mínimo, e que moral tem este senhor para vir defender a desvalorização dos rendimentos dos outros. Mas eu não sei o que é mais indigno no meio de tudo isto, se a postura do Primeiro-Ministro ou se o esforço que as instituições têm feito para proteger o Primeiro-Ministro. Não é esse o papel das instituições. Mas, no entanto, a dúvida permanece e isso é inaceitável porque os portugueses têm o direito de saber se o seu Primeiro-Ministro é um homem vertical, ainda mais porque falamos do chefe de Estado, do chefe de um governo que fez do combate, e bem, ao crime de evasão fiscal uma das suas principais bandeiras. E em vez de recorrer aqui a expedientes dilatórios e a sugerir processos de inquérito que se prolongarão no tempo, o Sr. Primeiro-Ministro devia ter optado por falar verdade, abertamente e sem subterfúgios, só tinha a ganhar com isso. E não venham dizer que isto é uma matéria do foro privado, porque não é. Eu relembro que o Primeiro-Ministro, o cargo de Primeiro-Ministro, é propriedade pública, delegável, é certo, Exatamente. da pessoa, mas de forma condicional, mediante a assunção de um contrato de lealdade institucional e de honestidade com o povo, acima de qualquer suspeita. E essa prerrogativa foi posta em causa de uma forma muito grave. Portanto, o Primeiro-Ministro é o primeiro interessado a tornar as coisas o mais transparentes. O esclarecer. Ricardo José, muito obrigada. Desculpe. O bom nome do Primeiro-Ministro, não é? Porque Exatamente. teria todo o sentido que ele tornasse
claros os rendimentos que recebeu e que declarou às finanças. Eu penso que sim. Obrigada, Ricardo José. Tenha um bom fim de semana. José Fernandes, boa tarde. Está ligado o Seixal. Olá, Paula, muito boa tarde para si também, para o seu convidado. Primeiro gostaria de diferenciar esta questão, que é uma questão não é fiscal, mas é uma questão de ético-moral, é uma questão política, e depois na tecnoforma. O Primeiro-Ministro, hoje quem viu o debate, viu perfeitamente a maneira como ele estava, não era aquele Passos Coelho que normalmente aparece aí a falar em congressos e lá nada disso. Hoje era um homem muito nervoso, muito abatido e via-se perfeitamente que há consciência na parte dele. Ele desempenhou as funções como deputado no regime de exclusividade, até porque o requerimento que ele fez foi como regime de exclusividade. No 6º e 7º legislatura desempenhou as funções. Depois pediu aquilo que se chama para ser reintegrados, o chamado subsídio de reintegração na sociedade. Alguns 60 mil euros em regime de exclusividade. Era exclusividade, não podia desempenhar outras funções. Eu, como português, o que eu quero saber, e eles, os políticos, não disseram hoje, é o povo português quer saber como é que ele recebeu o dinheiro. Se recebeu quando ia a Bruxelas recebia um X e depois estava uns meses sem receber, e quando ia a Cabo Verde passear recebia um Y. Não, o que nós queremos saber é se ele todos os meses recebia uma quantia e o valor da quantia. Não está a questão fiscal, essa questão já tudo prescreveu. Há uma questão de ética, há uma questão de moral, há uma questão de dignidade. E ele é o Primeiro-Ministro de Portugal. E como tal, se não deve, não teme. Então se ele não tem qualquer tipo de problema, dê às entidades que devem realmente fazer a análise os rendimentos que ele recebeu para a conta dele durante o período de 95-97. O Primeiro-Ministro não tem condições, para mim não tem condições, isto realmente é uma máfia autêntica destes políticos, destes deputados, e é por isso que eu sou a favor da redução para 150. 150 até já é muito, porque a maior parte deles estão lá para bater palmas. Agora é que está a Tecnoforma, também é rápido. Muito rapidamente, José Fernandes. Ele, quando saiu de deputado, foi trabalhar como quadro superior para a Tecnoforma. E já falaram realmente, foi 2,1 milhões de euros ou 4 milhões de euros para dar formação na parte de formação profissional do aeródromos, não havia aeródromos, a empresa só tinha 10. O que está em causa é que esse Miguel Relvas era secretário de Estado e ele era um quadro superior de Tecnoforma. A Tecnoforma é uma situação, é um processo paralelo a este agora, que é um caso grave, porque foi fundos públicos que eles andaram a roubar ao Estado português para dar formação. Diziam eles que tinham 1.360 e tal formantes. Vão saber se realmente foi dada alguma formação a essas pessoas ou se essas pessoas têm um diploma. Como é que foi adquirir o diploma? Foi chegar lá, assinar e receber cá qualquer coisinha por terem posto a assinatura no diploma. É grave o que se está a passar. E eu, como português, sinto-me envergonhado de ter este tipo de políticos, mas é de há muitos anos, Paula, não é só este, de há muitos anos, muitos políticos têm roubado. O exemplo... José Fernandes, hoje não dá. José Fernandes, eu conto sempre consigo, tem imensos telefonemas, vão entender. Eu vou ler apenas um primeiro, Mel, da Ana Roque. Gostaria de mesmo ver determinadas despesas de representação devidamente dissecadas, justificadas ao pormenor, com a devida documentação comprovativa, para que fique bem claro ao povo português que Passos Coelho é a mais honesta das pessoas, disse a Ana Roque. Diz também o Mário, o Adriano Azevedo, que foi com grande satisfação que assistiu ao debate em que o Primeiro-Ministro esclareceu de forma cabal todas as acusações que vinha sendo alvo. Compreendo que foi um dia triste para toda a esquerda e para muitos analistas e comentadores políticos. Seria uma catástrofe para Portugal se o governo caísse. Adriano Azevedo, que partilhou, Azeredo, peço imensa desculpa, que partilhou um mail connosco, eu vou lendo mais. O que eu perguntava, Gustavo Sampaio, depois de ouvir estes primeiros telespectadores, e estamos a falar da postura de um Primeiro-Ministro, das instituições envolvidas, a Procuradoria-Geral que não quis seguir o caso porque teoricamente já tinha prescrito. Eu ouvi Mota Amaral, antigo Presidente da Assembleia da República e reputado político, acho eu, dizer que Pedro Passos Coelho, o erro de Pedro Passos Coelho tinha sido ter ido pedir esclarecimentos às instituições erradas, nomeadamente à Procuradoria-Geral da República, para que investigasse.
a quem é que Pedro Passos Coelho pode recorrer se quiser limpar o seu bom nome? Eu diria que Mota Amaral tem razão, mas o erro de Passos Coelho vem mais atrás. Vem quando, desde há 2 anos, não responde à pergunta a que respondeu hoje, aos pedidos ou às perguntas de José António Cereijo do Público, que lhe perguntou sucessivamente se tinha recebido ou não e não respondeu. Isto, na minha perspectiva, tudo o que se passou ao longo destes últimos dias, parece-me também uma estratégia por parte do Primeiro-Ministro no sentido de deixar enlumbrando esta questão propagar-se à espera de novos factos. Todas as declarações do Primeiro-Ministro foram nesse sentido, no sentido que os dados de que dispõe ou de que não se lembrava não prefiguravam nenhuma ilegalidade, e aparentava estar à espera de novos factos ou de dados consistentes que pudessem, de alguma forma, comprovar algum pagamento ou não. Também é estranha a forma como fomos recebendo as informações da Assembleia da República, através contraditórias do secretário, relativamente ao direito de exclusividade. A certa altura deu a impressão de que a versão que iria ficar definitiva era a que encaixaria com o que Pedro Passos Coelho iria responder. Se estava em exclusividade ou não, e depois as contradições e os documentos e contradocumentos. Exato, e as reformas e não reformas e a revogação de certos artigos da Assembleia, exatamente. E acabou por ficar a versão da exclusividade, e então hoje o Primeiro-Ministro veio dar a sua resposta encaixando nessa versão da qual já não conseguiria sair. Isso também lança uma mancha sobre todo esse processo, e a Assembleia da República também, mais uma vez, não ficou com uma boa imagem nesse processo. E, por extensão, a própria Comissão de Ética, que mais uma vez também se comprova que tem uma eficácia praticamente nula. E não é só sobre este caso, ao longo dos últimos anos e da última década, não fiscaliza, não cruza dados e não tem eficácia, e isso contribui para a tal promiscuidade entre os negócios e a política, e deputados com duplas funções, com a atividade privada a interferir com a atividade política, e a Comissão de Ética constituída pelos próprios deputados dos próprios partidos a não fiscalizar. Dou-lhe só um exemplo, que nesta legislatura um dos membros da Comissão de Ética era Adolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP, que ao mesmo tempo em que era deputado e membro da Comissão de Ética que deveria fiscalizar esse tipo de casos, era consultor da Moraes Leitão, uma sociedade de advogados. Portanto, como é que este tipo de comissão se autorregula ou autofiscaliza? Sim, ou pode estar habilitada. Diz a Ana Almeida que Passos deu a resposta que todos lhe pediam, disse não recebi salários, disse-o tarde, deixando que se instalasse a desconfiança, mas tal não autoriza pedidos de levantamento de sigilo bancário nem perseguições em praça pública. As pessoas esquecem-se de que os políticos são o espelho do povo, não vêm de Marte, nem são de geração espontânea. É a Ana Almeida que o diz também. José Magalhães, boa tarde, está ligado ao Porto. Boa tarde, muito boa tarde para si, boa tarde para o seu convidado. Eu tenho a idade que tenho, portanto, e ao fim de 40 anos de democracia, a pior coisa que realmente nos pode acontecer é exatamente aquilo que acontece no futebol, que é o fanatismo partidário. Nós temos mais ou menos 2 milhões de pessoas que, independentemente daquilo que os seus líderes partidários possam fazer ou deixar de fazer, vão sempre dizer e vão sempre votar no partido. E este caso, Passos Coelho, é a conclusão que chego. Depois de ler muitos comentários e notícias nos jornais, há pessoas que, defendendo a sua dama, vão sempre até ao fim votar no seu partido. E o que é que isto acontece? Significa o quê? Que em 40 anos o sistema político criou ele próprio um sistema interno que leva a que os próprios partidos se autossustentem e em redor deles, em redor dos partidos, criem uma teia de interesses que leva a que seja muito complicado punir seja quem for, porque aquilo que aparentemente que era ilegal passou a ser legal. Mas aproveitando a presença do seu convidado, que eu por acaso, quando me inscrevi, não reparei que era o Gustavo Sampaio, há um livro muito interessante dele, que é Os Privilegiados.
Exato. Não é aquele que eu reparei que ele tem aí no balcão. Ou melhor, peço desculpa, eu referi balcão, isso, a vossa mesa de trabalho. São os facilitadores. Não faz mal, pode chamar balcão, isto nós atendemos. O seu convidado tem um livro muito interessante, penso eu que será que é o primeiro dele. Que é os facilitadores, exatamente. Sim, mas esse é o novo, que eu ainda não li. Mas há um outro anterior, que é os privilegiados. Os privilegiados, sim. Em que qualquer cidadão português, depois de o ler, ou das duas uma, ou continua a ser estúpido, ou então evolui. E eu acho que lendo o livro do seu convidado, eu evolui bastante. E lendo o livro da primeira página até à última, realmente chego à conclusão que estes partidos, nomeadamente os partidos que sempre governaram este país, e com isto não estou a dizer para votar nos outros, não é isso, mas realmente foram sempre três que nos governaram, olhando para aquilo que, por exemplo, está descrito nesse livro. E, portanto, o seu convidado não fez mais do que um trabalho de investigação, que são factos. Realmente nós vivemos, não é de uma democracia, nós vivemos num pântano que não nos leva a lado nenhum e que as pessoas devem evoluir, devem ter a consciência de que se nós queremos evoluir como país, não podemos ser fanaticamente adeptos do partido A ou do partido B, sim, senhor, mas temos que ser cidadãos portugueses. Eu deixo um apelo a quem quiser, compre o livro desse senhor, ou leia, ou veja na internet. O livro chama-se Privilegiados. Acho que vão abrir os olhos e os horizontes para aquilo que é a democracia e aquilo que os partidos e os senhores deputados realmente na sua vida privada fazem. E fazem, neste caso, muito mal. Ou aquilo que nós devemos exigir de todos os políticos e de todos os que intervêm na causa pública. Eu deixo a sugestão, leia o livro do seu convidado. Olha, e coincidência, ainda bem que o levou aí, porque eu não conhecia, não sabia, nunca tinha visto a cara do Pronto, ficou a conhecer a cara do Gustavo Sampaio. É verdade. E este segundo livro também, Os Facilitadores, também. Sim, que eu por acaso já o comprei, mas ainda não li. Obrigada, José Magalhães. Bom fim de semana. José Ferreira, boa tarde. Está ligado de Coimbra. José Ferreira. Cá estou. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Dona Paula. Olá, boa tarde. E o seu convidado. Dona Paula, eu com 70 anos quase, eu nunca pensei que depois da Abril tivesse que aturarem tanta mentira. Olha que eu acompanho a Tecniforma já há muitos anos. Chamou-me a atenção e eu comecei a acompanhar em pormenor. E tenho muitos dados, muitos. E hoje, quando eu vi na Assembleia da República, que é a Assembleia do Povo, mas está transformada numa Assembleia de meia dúzia de indivíduos irresponsáveis. Quando eu ouvi aquelas declarações, eu disse, pronto, Zé Ferreira, tu, os teus netos e os teus filhos já não têm mais nada a esperar. Eu dei-me vontade de chorar, porque o povo português não merece isto. Os reformados, os trabalhadores, não merecem arrastões para depois suportar estes poços dos cofres do Estado que estão completamente desfalcados. Sim. Portanto, Dona Paula, e os portugueses, aqueles que estiveram em África, como eu, na Guerra da África, meus senhores, abram os olhos para bem dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque este país nunca vai ser um paraíso com esta gente. Porque mentem descaradamente. Porque na Assembleia da República estão lá só 2 ou 3 partidos. O resto são organizações. Que eu já enfrentei em África. Sim. Isto é uma vergonha. José Ferreira, um abraço. Muito obrigada por ter participado no discurso direto e participe sempre. Contamos consigo também para fazer este programa. Diz Carlos Jorge que Sócrates foi limpo pela Procuradoria-Geral da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Agora Pedro Passos Coelho foi limpo também pela Procuradoria-Geral da República. Isto não pode ficar assim. É uma questão, não vou ler o mail todo, é uma questão ética, moral, de verticalidade. Pedro Passos Coelho deve esclarecer tudo, informar o povo e eventualmente demitir-se ou ser demitido pelo PR ou pelo povo português. E diz Carlos Jorge que não ficou nada esclarecido com
com as afirmações ou com as justificações de Pedro Passos Coelho. O que eu pergunto, Gustavo Sampaio, e estabelecendo o paralelo que é inevitável, não é? Neste caso, parece, lá está, a suspeição sobre as próprias entidades em quem devíamos confiar. Neste caso, a Procuradoria-Geral da República. Este caso não chegou ao Supremo Tribunal de Justiça. Está apenas e só nas mãos de Pedro Passos Coelho. Eu não diria que a Procuradoria-Geral da República teve uma má intervenção. Limitou-se a cumprir a lei. O caso está prescrito e manifestou a sua incompetência para abrir um inquérito a um caso prescrito. Podemos discutir se os prazos de prescrição e o próprio conceito de prescrição de certos crimes têm sentido num Estado de Direito e democrático. Mas isso é outra conversa. É outra conversa e teria que ser alterada a lei. Não tem a ver com esta questão. Agora, a Procuradoria-Geral da República teve uma intervenção de acordo com a lei e até bastante célere. Portanto, não se pode dizer que tenha atuado mal. Agora, como referi logo no início, isto é uma questão política que tem efeitos políticos. E aparece nesta altura de novo, eu sei que o Jornal Público, como é óbvio, a revista Sábado e o Jornal Público, o público principalmente, há 3 anos que segue atentamente este caso, o caso Tecnoforma. O que é verdade é que há coincidências ou não há coincidências, já perguntei também a outros convidados, já estive aqui, ser nesta altura que aparece de novo, ou aparece esta denúncia anónima sobre Passos Coelho, na Procuradoria. Há coincidências? Não sei, sinceramente não sei. O que repito é que se tivesse dado a resposta que deu hoje há 2 anos atrás, nada disto se teria arrastado. Se tivesse dado a resposta há uma semana atrás, quando foi confrontado com o caso, também nada disto se teria discutido. Mas estas respostas não dissiparam todas as dúvidas em relação... Não, como Portanto, também há 2 já anos disse seria há a mesma pouco, coisa. Há 2 anos foi diferente. Basicamente, não teve o impacto de está a ter agora. Exatamente. Nesta semana foi mais no sentido, pareceu-me, de esperar que saíssem ou não novos dados para depois dar esta resposta definitiva, que é definitiva no plano jurídico, mas não no plano político. E isto tem efeitos políticos. E basta ver pelas intervenções hoje dos telespectadores e dos e-mails que isto causa uma descrença não só em Pedro Passos Coelho, como nos políticos em geral. Sim. E no sistema político. Exatamente. Isso é que é o efeito político. Mas o que é estranho no Parlamento é que hoje, por exemplo, quem levantou primeiro toda esta dúvida e exigir explicações do Primeiro-Ministro foi o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda que depois, a determinada altura, parece que se sentiu satisfeito com as afirmações ou com as justificações de Pedro Passos Coelho. É depois António José Seguro, cá fora, que vem pedir uma comissão de inquérito parlamentar. E lá está, Gustavo, o Parlamento, o que é que faz numa comissão de inquérito? Arrasta-se? Arrasta-se, e há uma questão também importante que eu gostaria de sublinhar, que é a pior forma de discutir este tipo de assuntos, este tipo de matérias, é seguindo linhas partidárias ou agendas político-partidárias, porque lá está, chegaremos sempre ao bloqueio de que o PS culpa os governos PSD-CDS e vice-versa. Isto é um fenómeno sistémico e transversal, comum aos 3 partidos que têm exercido funções governativas e deve ser discutido com seriedade e com imparcialidade e tendo a noção de que... E não é na Assembleia da República? Na Assembleia da República... Numa comissão de inquérito, digo eu. Mas as comissões de inquérito... Exato, é isso que eu estou a dizer. Acho que estamos os dois de acordo, não é? As comissões de inquérito valem o que valem. Vou-lhe só dar um exemplo. A Comissão de Inquérito Parlamentar ao BES, que vai começar dentro de um mês ou dentro de algumas semanas, vai ser presidida pelo deputado PSD Fernando Negrão. Exato. Comissão de Inquérito Parlamentar ao BES. Fernando Negrão, ao mesmo tempo que é deputado, é advogado de uma firma que é Albuquerque Associados. Durante a concepção do livro Os Facilitadores, eu tive acesso a listas de clientes das sociedades de advogados e essa Albuquerque Associados, no diretório de 2013, um dos principais clientes no setor financeiro da Albuquerque Associados é o Banco Espírito Santo. Portanto, temos um deputado a presidir uma comissão parlamentar de inquérito ao caso BES, que trabalha ao mesmo tempo numa firma de advogados que teve ou tem o BES como um dos principais clientes. Portanto, qual é a isenção
que uma comissão Não, parlamentar de inquérito poderá ter. Funcionando desta forma e com todas estas incompatibilidades que não estão na lei, mas que têm uma repercussão ética que causa uma descrença enorme no trabalho das comissões parlamentares. Claro que há exceções e há comissões que trabalham bem e trabalharam bem, produziram resultados. Eu diria que, por exemplo, a Comissão de Inquérito às PPPs produziu alguns resultados e até teve um resultado interessante. A Comissão de Inquérito ao BPN, idem aspas. Mas, no geral, não Portanto, tem... é todo o sistema, mesmo da exclusividade da classe política à causa pública, que eu creio que deve ser discutido muito rapidamente. Gustavo, vamos continuar a falar, só vou ler um mail da Margarida Alves, que diz que as empresas sempre utilizaram e utilizam o sistema para evitar fuga. Os impostos pagavam aos colaboradores comissões, como parte do ordenado, aceitando faturas de restaurantes, hotéis, portagens, deslocações. Eu própria trabalhei numa empresa onde esse sistema era utilizado, portanto isto diz tudo. Um abraço também para a Margarida Alves, muito obrigada. E vou ouvir o Jaime Rodrigues. Boa tarde, está ligado de Setúbal. Boa tarde para a senhora e para o seu convidado. Boa tarde. Olha, para começar eu vou dizer, nesta época que eu lembro-me perfeitamente, nós recebemos da Comunidade Europeia 25 mil milhões de euros para a formação e para estas empresas todas, para as pessoas calcularem o valor que havia nessa altura. Portanto, havia dinheiro às carradas, havia dinheiro por todo o lado. Portanto, é muito provável que o Sr. Passos Coelho, o Sr. Relvas e outras mais se aproveitaram desta situação. E em relação ao tema, o Passos Coelho está mal aconselhado, porque diz que não se lembra de nada, mas afinal trabalhou, mas como voluntário. Eu acho que isso já não se usa trabalhar como voluntário. E em relação às eleições que ele próprio fez parte da campanha eleitoral, ele é o campeão da transparência. O Sr. Passos Coelho, é preciso ver, era o campeão da transparência na altura que estava a lutar contra o Sr. Sócrates. Sim. E em relação ao CDS, faz-me rir o CDS quando está a bater palmas. Muito obrigado para a senhora e para o seu convidado. Obrigada, Jaime Rodrigues. Diz o Sérgio Barata, e eu não vou entrar, garanto, em polémicas. Lamentável a forma parcial e tendenciosa como a apresentadora conduz o programa. Conseguem ler isto em direto consigo? Isto e muito mais. Diz também o Teixeira, Carlos Teixeira, o que eu gostava mesmo é que todos os políticos, em especial os que estão a pedir levantamento do sigilo bancário do Primeiro-Ministro, também levantassem o sigilo das suas contas. Diz também Paulo Silva, há aqui uma questão que está a ser negligenciada por toda a gente e, na minha opinião, é um caso menor. Porque é que está toda a gente a lidar com a maior naturalidade ao facto de o caso fiscal já ter sido prescrito? Mais uma vez, prescreveu algo que merecia ter sido investigado, como muitos outros casos em Portugal. Lá está, é a tal investigação que os jornalistas também denunciaram há 3 anos, portanto não tinha prescrito, Gustavo, e agora prescreveu. Como é que, e pelos livros que já escreveste e pelas notícias tantas vezes que nós falamos, às vezes é difícil nós conseguirmos descobrir toda a verdade, apesar de serem apresentados factos. Vamos já falar, porque eu deixei pendurado o João Jorge. Desculpe, boa tarde, está a ligar da sua ilha bonita, do Faial. Da nossa ilha bonita? Da nossa. Da nossa também, do Sr. Gustavo Sampaio, que muito estou a gostar de ouvir e também elogiá-lo, mesmo sem poder ler, que esse livro é sempre muito interessante. Sr. Gustavo Sampaio, esse dinheiro já não estará longe. O senhor já escreveu 2 livros, este dinheiro já não estará longe. Brasil, Luxemburgo, ele está a dar em Godo a Seguro e ao Sr. Jerónimo de Sousa, e quando daqui a dias ele vai mostrar a conta bancária, vai mandar um extrato desses anos todos, e vai mostrar que não tem esse dinheiro todo, claro que já o tem muito longe. Ele até, a boca passou-lhe para a verdade. Ele falou 2 vezes em 150 mil contos. E já não era contos na altura. Portanto, ele, sim, já estava. Exatamente, é verdade, é João Jorge. A boca puxou-lhe para a verdade. Se calhar é 150 mil contos e não 150 mil euros. Eles tiveram 2 semanas, aliás, mais de uma semana, a acabar a trincheira, para ele e para os seus 2 pajens, ou para os seus 2 aios. Um dos aios até passou à frente dele. Disse que confiava plenamente, curto e claro, acho que pode ter sido curto, mas muito opaco, até confiava plenamente do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto,
portanto, um exagero. Não? O Passos Coelho nunca deu a palavra até. Ele deu a palavra para o outro. O outro aio, o negro disse, como costume, que largou ali cortina de fumo, Sim. que nem toxica nem tapa nada, é o habitual, o país está melhor e os portugueses estão assim. Portanto, é tudo uma atrapalhada. Que a Tecnoforma vai logo fazer outra farsa. Tecnoforma é de um padrinho dele, está tudo explicado. Boa tarde, obrigado. Obrigado, um abraço. Bom fim de semana, João Jorge. Gustavo, portanto, todo este caso só poderá ser devidamente esclarecido se Pedro Passos Coelho disponibilizar as suas contas bancárias. Exato, voluntariamente. Voluntariamente, porque não é obrigado. Não é obrigado. Juridicamente, de acordo com a lei, não é obrigado. É uma questão ética e política e, mais uma vez, repito, que também não aprecio muito o conceito de levantamento do sigilo bancário, mas o Primeiro-Ministro, perante a descrença que gravita em torno deste caso, mas a descrença se quiser de realmente quem? esclarecer... E apesar de insisto que eu estou a tentar esclarecer e ser esclarecida também, porque eu não sou a dona da verdade absoluta, antes pelo contrário, e no dia em que souber tudo vou-me embora. Gustavo, até que ponto, onde é que começa e acaba todo este sistema que não funciona? Portanto, há contas que nós não podemos ver, há prescrições que são feitas demasiado cedo, há suspeições que ficam no ar, o que são graves mesmo para os políticos envolvidos, para o seu futuro, para a sua família, não é? E hoje Pedro Passos Coelho, por exemplo, dizia e mandava, fazia insinuações indiretas ou bem diretas a dizer que não tinha contas em nome de filhos, primos, tios, sim, lá está. ou coisas afins. Isso é a questão de que a descrença é geral e apanha os partidos por igual, sobretudo os que têm cargos governativos. Se nos elevarmos um pouco e de uma perspectiva mais distante, observarmos e ouvirmos o debate de hoje no Parlamento, ouvimos um Primeiro-Ministro a falar de despesas de representação, faturas de almoços, a ter que justificar situações completamente absurdas. E é uma situação quase caricata, quer dizer. E depois com as indiretas, também essas indiretas a José Sócrates, ao anterior Primeiro-Ministro em funções. E estamos neste género de diálogo no Parlamento. Isto em que nós somos os espiões, em que os portugueses são os espiões, continuam a ver... Os portugueses são espectadores, assistem a este jogo já há muitos anos. O sistema político e a cena política portuguesa está completamente bloqueada e há vários anos que assistem impotentes a toda esta situação. Que lá está. Os partidos, quando estão na oposição, dizem uma coisa, chegam ao governo, dizem outra. E depois aquela dinâmica de que o PSD e o CDS culpam o PS e o PS culpa o PSD e o CDS, que é comum a quase todas as situações e a todas essas comissões parlamentares, por exemplo. Mas eu volto a referir que esta questão das verbas é importante, mas eu acho mais essencial e acho que o núcleo central do caso de Tecnoforma vem de trás e vem da atividade da Tecnoforma. E relembro a entrevista e há pouco referiu que Passos Coelho não era um dos responsáveis da Tecnoforma, mas o principal responsável da Tecnoforma deu uma entrevista à revista Sábado, em que explica o que é que Passos Coelho fazia na Tecnoforma, em que a certa altura diz o Pedro abria todas as portas. E isto, lá está. Isto é que é, de facto, a questão central de como se movem influências para captar recursos públicos. E não há coincidências a ver e a tal promiscuidade que António José Seguro está farto de referir, mas não explica bem e não apresenta casos concretos consistentes e bem explicados. Também, exatamente. E vamos... Gustavo, o nosso tempo está a acabar, eu peço imensa desculpa. Gustavo Sampaio, nós nunca esquecemos assuntos aqui na TV e, portanto, vamos continuar a falar. Vamos acompanhar agora as explicações também da Tecnoforma às 5 da tarde. Queria aproveitar para agradecer o convite e também para agradecer as referências dos telespectadores, nomeadamente aos meus livros e o meu agradecimento. Exato, e é bom que haja leituras que nos esclareçam também. Muito obrigada. Obrigado.